Sexto ano, como vocês estão? Beleza? Professor Lee Anderson, mais uma aula de matemática. Gente, esse assunto de hoje é de... Conforme eu falei na última aula, né, que foi exercício sobre multiplicação e divisão, eu avisei que essa aula seria um passo, um degrauzinho que vocês vão subir no aprendizado de vocês de matemática. Beleza? O que vocês viram anteriormente em matemática? Vocês viram sistemas numéricos, né, e as 4 operações fundamentais. Basicamente foi isso. Beleza? Como é que vocês resolviam as operações fundamentais? Vocês normalmente faziam operações entre apenas dois números. Basicamente, foi isso que vocês viram. Adição entre dois números, subtração entre dois números, multiplicação entre dois números e divisão, naturalmente, entre dois números. Ok? E vocês faziam uma operação de cada vez. Agora, gente, vocês vão ver situações que vocês vão fazer várias operações de maneira quase simultânea. Eu falo quase porque tem uma ordem para se fazer. Tudo bem? Essa sequência de operações que vocês vão fazer, né, é chamada de expressões numéricas. Tudo bem? Então, às vezes você vai precisar fazer primeiro uma divisão, depois você vai fazer uma adição. Aí, dependendo do caso, se tiver parênteses, né, eu vou explicar já o que é isso. Você precisa resolver uma adição, depois você resolve uma multiplicação e assim por diante. Tá bem? Então, as expressões numéricas, elas são de suma importância, não somente para a matemática, mas também para outras disciplinas, né, que vocês vão trabalhar com várias operações simultâneas, como a própria física, por exemplo, que é uma disciplina que vocês vão ver no ensino médio, vocês vão precisar fazer várias operações ao mesmo tempo. Por enquanto, nós vamos trabalhar com expressões numéricas envolvendo apenas as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Posteriormente, vocês vão ver outras operações que serão utilizadas, como, por exemplo, potenciação, raiz quadrada, logaritmo, né, entre outras. Então, o nível vai começando a subir. Tá? Então, hoje nós vamos subir um pouco esse nível aí através do aprendizado de expressões numéricas. Beleza? Bem, conforme eu falei, expressões numéricas são situações que vocês vão fazer várias operações de maneira quase que simultânea. Beleza? O exemplo que está na apostila, na página 34, eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom para melhorar aqui. Ele dá 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo está nesse desenho aqui, ó. Tem a sala de aula, tá lá esse desenho aqui, ó. Tá lá a sala de aula. Aqui tá a nossa professora, ok? E tem os alunos aqui. Tem alguns alunos que estão em torno da professora aqui e alunos separados em grupos. Beleza? Bem, aí tem 2 alunos que fizeram um problema envolvendo essa situação aqui. Tem a Juliana e o André. Eu vou ler aqui o enunciado do problema que está aqui nesse parágrafo aqui. Ó. Os alunos dessa turma de sexto ano estão organizando os grupos para fazer um trabalho. Considerando os alunos que aparecem na ilustração, quantos alunos há nessa turma? Então, o que aconteceu? A menina aqui, a Juliana, o que ela fez? Ela percebeu que tem 3 grupos de 4 alunos, então nós temos 3 mesas aqui, né? Uma mesa aqui eu vou chamar de mesa 1, mesa 1, mesa 2 e mesa 3. Tudo bem? Então nós temos 3 mesas, cada uma tem 4 alunos. Ok? E eu tenho 5 alunos aqui sobrando e a pessoa está se virando para tentar montar os grupos aqui. Ele quer saber quantos alunos tem na sala. Lógico, eu poderia resolver contando um por um, né? Mas não é esse o objetivo da aula. Beleza? Aí o que aconteceu? Bem, eu vou primeiro montar o exercício e depois vai resolver conforme a apostila. Tá? Se eu olhar aqui para a disposição da sala, do jeito que está no momento, a disposição da sala, o que está acontecendo? Então eu tenho 3 mesas com 4 alunos cada uma. Então eu tenho um grupo de 4 alunos na mesa 1, mais um grupo de 4 alunos na mesa 2, mais um grupo de 4 alunos na mesa 3. Beleza? E um grupo de 5 alunos na mesa da professora. Eu tenho uma adição de 3 parcelas iguais aqui
cada parcela vale 4, né? 4 alunos. E nós vimos que a adição de parcelas iguais equivale a uma multiplicação, né? Então a multiplicação eu tenho 3 parcelas, aqui tem uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. Então 4 mais 4 mais 4 pode ser representado como 3 vezes 4. Tudo bem? Mais os 5 alunos que estão na sala da professora. Ok? Bem, eu montei a expressão. Se eu fosse resolver apenas a... Se eu fosse resolver apenas a adição, né? 4 mais 4 mais 4 mais 5 vai dar 17, né? Que 4 mais 4 mais 4, 3 vezes 4, 12, mais 5, 17. Poderia resolver dessa forma. Só que eu montei em forma de... expressão numérica. Tudo bem? Bem, conforme eu já dei spoiler, o exercício deu 17. Mas vamos supor que eu apresentasse a expressão sem esse raciocínio aqui, ó. De cima, eu vou apagar isso aqui e vou apresentar apenas a expressão. Agora é uma situação nova, né, gente? Vocês vão resolver duas operações. Eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma adição. Beleza? Nós já sabemos que o resultado vai dar 17. Mas vamos supor que eu não falasse nada, né? Eu tenho uma multiplicação, 3 vezes 4, e tenho uma adição, mais 5, né? Quem que eu resolveria primeiro? A Juliana, é que a diferença apenas que a apostila colocou como 5 mais 3 vezes 4. Eu coloquei como 3 vezes 4 mais 5. A ordem não vem ao caso, né? Que é uma adição, né? Eu só inverti. Tá? Mas eu vou tentar mostrar as duas formas que foram feitas por cada um dos alunos, pela Juliana e pelo André. Vocês vão ver que a ideia é a mesma, tá? Então tá lá, eu apresentei essa expressão para vocês. 3 vezes 4 mais 5. Quem que eu resolvo primeiro? Eu resolvo a multiplicação primeiro ou eu resolvo a adição primeiro? Né? Vamos supor, a Juliana, ela resolveu pela adição primeiro. Né? Só que aqui ela fez um pouco diferente, né? Porque é 5 mais 3 vezes 4. Eu vou colocar como 3 vezes 4 mais 5. A ideia é a mesma, mas enfim. Então vamos supor que eu resolvo a adição primeiro. 4 mais 5 dá 9. Vezes 3, 27. Bateu com o resultado com o número de alunos que está nessa sala? Que tem 27 alunos? Não, não tem 27 alunos nessa sala. Então, qual é o erro? Eu vou fazer da segunda forma aqui. Então, eu vou fazer a multiplicação primeiro. 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, 17. Só você contar o número de alunos que tem na figura, você vai ver que tem 17 alunos. Por quê? Porque é o seguinte, gente. Quando eu junto o que acontece? A Juliana, ela fez a mesma ideia da primeira forma, que tá incorreta, né? Ela resolveu a adição primeiro. Ela resolveu a adição primeiro aqui, ó. Tá? O que acontece? Quando eu resolvo a adição primeiro, tá? Ela está relacionando o número de grupos, somando o número de grupos e o número de alunos, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Eu posso multiplicar alunos e grupos, eu não posso somar. Então a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Tá? Então quem resolveu primeiro? Então na verdade quem resolveu primeiro foi André. André resolveu primeiro. Tudo bem? O porquê eu vou dar a resposta daqui a pouco. Tá? Segundo caso. Rosane dividiu R$ 24 com sua irmã e depois ganhou R$ 6 da sua mãe. Quantos reais Rosane tem agora? Então, ele fez a ordem. O livro, ele fez a ordem, né? Então ele dividiu R$ 24, dividiu por 2 e depois ganhou mais R$ 6.
Tudo bem? Se eu resolver primeiro a soma, se eu resolver primeiro a soma, 2 mais 6, 8. Dividido por 24, vai dar 3. Certo? Tá certo isso aqui? Não, tá? Não, por quê? Porque o jeito de se fazer, o correto, seria primeiro resolver a divisão. 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 12 mais 6, 18. Então, quem calculou corretamente? Lélia. Lélia fez a segunda opção. Então, Lélia calculou corretamente. Tá? Aí eu vou perguntar, pô, professor, então existe uma ordem para poder fazer expressões numéricas? Sim, existe uma ordem para calcular expressões numéricas. Tudo bem? Quando eu não tenho parênteses, que é o caso da primeira expressão, né, das duas primeiras expressões, só eu apagar aqui. Então eu vou reescrever aqui. Então, quando eu não tenho parênteses, então vamos supor, o primeiro caso foi 5 mais 3 vezes 4, ou 3 vezes 4 mais 5, que dá no mesmo, tá? Quando eu não tenho parênteses, primeiro eu resolvo sempre a multiplicação e divisão, né? Que multiplicação e divisão são operações opostas, tá? Primeiro você resolve multiplicação e divisão, depois você resolve adição e subtração. Tudo bem? Então, primeiro você resolve multiplicação e divisão, depois você resolve adição e subtração. Tudo bem? Depois, quando vocês vão ver as outras operações, potenciação, raiz quadrada, vai subindo o nível e essas novas operações vão sendo resolvidas primeiro, né? Mas vocês vão ver mais pro final do ensino fundamental, 8º, 9º ano. Beleza? Quando eu tenho parênteses, exemplo, eu vou pegar essa primeira expressão aqui, em vez de ser só eu pagar aqui certinho, se eu tivesse isso daqui, gente, esse sinal aqui, os parênteses, né? Sinal matemático aqui, ó, para separar, tá? Se eu tenho parênteses, galera, primeiro resolva a operação que está dentro do parênteses, tá? Aí nesse caso você faz primeiro a adição, 5 mais 3 dá 8. 8 vezes 4, 32. Tá bom? Então, se eu não tenho nenhum sinal de separação, parênteses, colchete, chaves, só vocês lembrarem, né? Parênteses, colchetes e chaves, né? Chaves não é o personagem da TV, né? É o sinal matemático. Tá? Então, se você tiver... Por enquanto, gente, a gente vai trabalhar somente com parênteses, tá? Esses dois aqui, colchetes e chaves, é que assim, eu ia falar, primeiro você resolve o que está no... Você resolve primeiro o que está entre parênteses, depois colchete, depois chave. Mas eu ia falar, mas deixa pra lá. Por enquanto, esquece aqui. Vamos ficar só no parênteses, tá? Então, primeiro você resolve a operação que está entre parênteses, depois você resolve o restante. Tá bom? Aí você obedece a ordem, né? Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Beleza? Então primeiro você resolve sempre o que está dentro do parênteses. Tudo bem? Então tem o questionamento aqui embaixo. Ó, as situações, aqui fala aqui no parágrafo aqui, né, que as situações foram representadas, as duas situações, né, a da sala de aula e da divisão do dinheiro, né, da Rosane. Ele fala que as situações foram representadas por meio de uma sequência de operações chamada expressão numérica. Com base nessas situações, qual operação deve ser realizada primeiro quando houver
as 4 operações fundamentais, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão em uma expressão numérica. Então, conforme eu acabei de falar, primeiro, você resolve multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. O popular vezes dividir, né? E segundo, adição e subtração, tá? Então, se não houver nenhum parênteses, nada, essa é a ordem. Beleza? Um outro exemplo aqui. Vamos lá. Observe que os problemas podem ser resolvidos por meio de expressões numéricas, né? Então, vamos lá. Em uma manhã, Fabiana saiu de casa com R$ 35 na sua carteira. Gastou R$ 3 para pagar a passagem do ônibus e R$ 15 com o almoço. À tarde, José devolveu a Fabiana R$ 5 que ela havia lhe emprestado. Ao final da tarde, com quantos reais Fabiana ficou? Então, poderia ser resolvido de duas formas, né? Ela começou com R$ 35. Fabiana começou com R$ 35. Depois ela gastou. Se ela gastou R$ 3, então ela perdeu R$ 3. Então é uma conta de subtração. Depois ela gastou R$ 15. Se ela gastou mais R$ 15, ela perdeu R$ 15. Então você faz outra conta de menos. E depois o José devolveu 5 pila que estava devendo para a Fabiana. Então a Fabiana recebeu R$ 5. Então a conta é essa. Tá ok? Aí vocês vão perguntar, pô, professor, mas como é que eu resolvo essa conta com 4 componentes aí, né? Nesse caso, gente, a gente pode utilizar a propriedade associativa da... Eu não ia falar isso, porque é mais números inteiros, né? Vou deixar de uma maneira mais fácil, vamos lá. Eu posso pegar o 35, eu subtraio 3, vai dar resultado, 32. Depois do 32, eu faço subtração com 15. Vai dar 17. E depois eu recebi 5, vai dar 22. Tudo bem? Ou ela pode subtrair tudo que ela ganhou com tudo que ela perdeu. O que Fabiana ganhou? Ela saiu de casa, ela tinha R$ 35. Ela recebeu 5 do José, né, que estava devendo para ela. E ela subtraiu com tudo que ela gastou. Então foi ganhos menos perdas. Então as perdas, entre aspas, os gastos, né, desculpa, ela gastou, não perdeu. Os gastos, ela pagou R$ 3 para pagar a passagem e R$ 15 com o almoço dela. Então ela simplesmente subtraiu tudo que ela tinha menos tudo que ela gastou. O resultado é exatamente o mesmo, R$ 22. Beleza? Então ela separou tudo que ganhou menos tudo que perdeu. Tá? Outro caso. Seguindo as ruas indicadas na ilustração, podemos determinar a distância entre a escola e o cinema por meio de uma expressão numérica, sabendo que a distância da escola ao mercado é de 18 quilômetros. Né? Então, quer saber qual que é a distância entre a escola e o cinema. Tá? Então, o que aconteceu? Se a distância é de 18 quilômetros no total, que é a distância da escola até o supermercado. Então aqui está a escola e aqui está o supermercado. Tá? Ela quer saber a distância entre a escola e o cinema. O cinema está aqui, ó. Beleza? Então, eu pego a distância total, que era de 18, né? 18 quilômetros. Eu subtraio, eu tiro 6 quilômetros do mercado e tiro 4 quilômetros do cinema. Então eu estou fazendo duas subtrações seguidas, que está aqui, ó. 18, tira 6, tira 4.
Primeiro resolvo o 18 menos 6. Pessoal, quando é adição e subtração, tá? E não tem parente, não tem nada, tanto faz. Você pode resolver qualquer um dos dois que não tem problema nenhum. Tá? Então aqui foi tirado 6 km, depois tirou 4. 18 menos 6, 12. 12 menos 4, 8. Ou então o problema podemos resolver pegando a distância total e subtrair a distância do supermercado com a distância do cinema. Então eu faço 18 18 menos 6 mais 4 vai dar 18 menos 10 igual a 8. Ou, sem precisar usar parênteses, você poderia ter feito... Não, esquece. Aí é números inteiros. Ainda não é o momento de falar sobre isso ainda. Então eu posso pegar a distância total menos as duas distâncias somadas, que é 6 mais 4. O 6 mais 4 você subtrai 18. Tá bom? Aí descobriu e deu exatamente o mesmo resultado. Tudo bem? Então, aqui na apostila, a apostila, esse quadrinho final aqui do capítulo, né? Do assunto, ele fala que o que eu acabei de falar, que é a ordem de resolução de expressões numéricas. Beleza? Quando não tem nada separando, não tem parênteses, não tem nada, primeiro você resolve multiplicação e divisão, depois você resolve adição e subtração. Né? E quando a expressão tem parênteses, primeiro você resolve as operações que estão dentro do parênteses e depois você resolve o restante. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios aí. Pessoal, 21 minutos. Tem bastante exercício, tá? Se for o caso, eu divido em duas partes esse vídeo. Quando esse vídeo atingir 40 minutos, mais ou menos 40, 45 minutos, eu dou uma parada e depois eu faço a parte 2, que não vai dar tempo. Tudo bem? Vamos fazer exercícios aí. Então vamos começar nossas atividades aqui, beleza? Então o primeiro exercício, represente as situações por meio de uma expressão numérica e depois para a gente resolver. Então o item A, ele fala o seguinte: André quer organizar sua coleção de carrinhos em miniaturas em uma estante com 5 prateleiras. Ele colocará 4 carros em cada uma das 2 prateleiras superiores e nas 3 inferiores deixará 6 carros em cada uma. Quantos carros ele acomodará na estante? Bem, como eu resolveria isso? Eu pego... Então ele tem 5 prateleiras. Então tem a primeira prateleira, segunda, terceira, quarta, quinta prateleira. Tá? São 5 prateleiras. Nas 2 primeiras prateleiras, nas prateleiras superiores, ele vai deixar 4 carrinhos. Então a primeira e na segunda prateleira terão 4 carrinhos cada uma. E nas 3 inferiores terão 6 carrinhos. Então como eu montaria essa expressão numérica? Então eu montaria 4 mais 4 mais 4. Desculpa, tem um 4 a mais aí. 4 mais 4 mais 6 mais 6 mais 6. Só que, pessoal, adição de parcelas iguais, né? Eu tenho 2 parcelas iguais aqui, que é o 4 vezes 4. Eu tenho 3 parcelas iguais aqui, que é 6 mais 6 mais 6. Então, em vez de escrever 4 mais 4, eu posso escrever 4 vezes 2 mais 6 vezes 3. Então, essa daqui seria a minha expressão. Essa é a minha expressão montada. Ok? Agora, para resolver. 4 vezes 2, 8. Ó, pode ver que não tem nenhum separando aqui. Mais 6 vezes 3, 18. 8 mais 18, eu tenho 26 carrinhos.
Beleza? Se eu quisesse, por exemplo, se eu fosse resolver aqui só através de soma, poderia ser 4 mais 4, 8, mais 6, 14, mais 6, 20, mais 6, 26. Por que isso aqui não está certo, gente? Porque é para você determinar... É assim, quando você for escrever em expressão numérica, se você tiver repetição de adição de parcelas iguais, você tem que fazer multiplicação. Por exemplo, se tem duas parcelas iguais valendo 4 unidades cada parcela, então é 4 vezes 2. Se tivesse 7 parcelas com 4 unidades cada uma, seria 4 vezes 7. Então, se tiver repetição de parcelas, é adição e tem duas parcelas iguais, você tem que transformar isso em multiplicação. Tudo bem? Então, esse é o item A. Agora, item B. Observe as figurinhas de Lucas. Então, Lucas tem essa quantidade aqui de figurinhas. Ele pergunta quantas figurinhas Lucas possui. Bem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 conjuntos de 4 figurinhas cada uma. Seria a mesma coisa aqui. 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Teria 6 parcelas com 4 figurinhas cada uma. Só que em vez de escrever tudo isso daqui, eu escrevo simplesmente 6 vezes 4. Ou, né, também não estaria errado, 4 vezes 6. Né? A propriedade comutativa da multiplicação. Se eu trocar de ordem, o resultado é o mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Então eu posso escrever 6 vezes 4 e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 figurinhas sobrando. Beleza? Então 6 vezes 4, 24. Com mais 5 figurinhas, 29. Opa, aqui esqueci de escrever 26, tá? 26 carros, o item A. E o item B, 29 figurinhas. Tá bom? Então você tem que montar a expressão. Tem repetição de parcelas, adição de repetidas parcelas, transforma em uma multiplicação. Beleza? Próximo exercício. Na verdade, seria próximo item, né? Porque tem o item C e D ainda, né? Do exercício 1. Então, vamos lá. Exercício C. Item C. Uma confeiteira preparou 9 caixas de sonhos como esta. Mas faltaram ser embalados 7 sonhos. Quantos doces ela já fez? Então, vamos lá. Ó, eu tenho uma caixa que está organizada de maneira retangular com 1, 2, 3, 4 por 4 doces, né, vamos dizer assim, na horizontal, por 1, 2, 3 doces na vertical. Então, um lado formado por 4 doces. Então, eu vou ter um retângulo assim, né? Um retângulo formado por 3 doces por um retângulo formado por 4 doces. Né? Pessoal, quando nós temos uma organização retangular, nós vimos na aula passada, então a ideia é de multiplicação. Então, eu teria 3 vezes 4 em cada caixa. Cada caixa teria 3 por 4, que dá 12, né? Já sabemos já que vai dar 12. Mas eu estou organizando aqui minha expressão. Só que ela preparou 9 caixas iguais. Então vai ser 3 vezes 4 vezes 9. Vezes 9. E ainda sobraram 7 doces. Então 7 doces ficaram de fora. Então eu tenho que somar os 7 doces. Agora basta resolver. Né? Pessoal, ó, eu tenho uma multiplicação aqui. Ó. Eu tenho duas multiplicações. Então primeiro eu tenho que resolver essas duas multiplicações aqui. Ó. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 vezes 9 mais 7. Depois eu resolvo 12 vezes 9. 12 vezes 9, meninos, vai dar 108. 108 mais 7, 115
doces. Então a resposta, 115 doces. Então o que acontece, gente? Eu vou ter uma multiplicação com 3 fatores. Pessoal, só não esquecer, né? Fatores são os números que compõem uma multiplicação. O resultado chama-se produto. Então você primeiro vai fazer a multiplicação entre esses 3 números. Beleza? Depois você vai fazer a soma. Porque você pode ver que não tem parênteses, não tem nada. Ó. Não tem parênteses, não tem nada. Então eu resolvo primeiro a multiplicação, depois eu resolvo a soma. Beleza? Item D. O rodapé de um salão de festa será trocado. Determine quantos metros de rodapé serão necessários descontando a abertura da porta. Pessoal, rodapé é como se fosse uma proteção para a base da parede. Tá? Essa proteção pode ser de madeira, de MDF, de mármore, né? Dos mais diversos materiais. Beleza? Então eles querem saber a quantidade o comprimento, né, de rodapé que será necessário para colocar e descontando a porta. Então, pessoal, se eu for fazer determinar o comprimento, será como? Eu tenho um retângulo. Eu tenho um retângulo aqui. Este lado aqui tem o comprimento de quanto? Tem 12. Só que se aqui tem 12 e é um retângulo, do outro lado tem que ter quanto? 12 também. Então esse comprimento aqui, ó, tem 12. 12 metros, né? Que está em metros. 12 metros. Então se eu for montar aqui, vai dar 12. Então eu tenho 12 desse lado aqui. Eu tenho 12 metros desse lado aqui e 12 metros desse lado aqui. Então eu vou somar 12 mais 12. Beleza? Desse lado aqui, oposto à porta, que está aqui embaixo, ó, tem quantos metros? 8 metros. Mais 8 metros. E deste lado aqui, do lado da porta, se a distância daqui, deste ponto aqui até esse ponto vale 8, deste ponto aqui, eu vou desenhar outra cor para vocês enxergarem, tá? Deste ponto aqui em vermelho até esse ponto aqui também tem que valer 8. Só que tem a porta, né? A porta a gente não coloca rodapé. É um vão, né? A porta. Então você não vai colocar rodapé. Então do outro lado aqui, eu somo, né? O total, que é 8. Na verdade não precisava nem colocar parênteses, né meninos? Eu vou fazer isso aqui, ó. Mais 8 menos 3. Ou posso colocar o parênteses para indicar que é um lado, né? Aí é só montar a expressão. Aqui, gente, é 12 mais 12, né? 12 mais 12 é a mesma coisa que 2 vezes. Pessoal, eu posso colocar pontinho também, tá? No lugar do xizinho para indicar uma conta de vezes. Mais 8 mais 8 menos 3, 5. É só fazer a conta. 2 vezes 12, 24. 24 mais 13, por que 13? Porque 8 mais 5 dá 13. Eu posso já somar o 8 mais 5. Propriedade associativa da adição. Eu posso agrupar duas parcelas e já resolver. Isso a gente viu na aula passada. Não, melhor, em aulas passadas, né? 24 mais 13 é igual a 37 metros. Serão necessários 37 metros de rodapé para efetuar o serviço, tá? Então o que eu fiz? Pessoal, então não se esqueça, se você tiver parcelas repetidas em uma adição, transforma em uma multiplicação. Transforma em multiplicação, não tem parênteses, resolve primeiro a multiplicação, depois você faz a adição e subtração. Beleza? Próximo exercício. Vamos para o exercício 2, galera. Júlia comprou uma geladeira por R$ 1.274.
deu 258 de entrada e o restante pagou em 8 prestações iguais. Escreva uma expressão numérica para calcular o valor de cada prestação e depois resolva. Então, o preço da geladeira era de 1.274 pau. R$ 1.274. Tudo bem? Só que acontece, quando você vai fazer uma compra parcelada, normalmente você dá uma entrada correspondente a uma parte do valor do produto, no caso da geladeira, e o resto você divide em prestações. Para facilitar, né, a compra, né, desse produto, no caso da geladeira. Então, leia bem o problema, galera. O preço era de 1.274. A pessoa ela pagou. Ela deu 1.258 de entrada. Então, descontou um valor para ela pagar. E o restante ela pagou em 8 prestações iguais. Se ela pagou em 8 prestações iguais, significa que ela dividiu o restante. Então, a Júlia subtraiu 258, né? Porque ela pagou, ela já bateu um valor desses 1.274. E o resto, ela dividiu em 8 parcelas iguais. Beleza? Só que, gente, vamos um comentário aqui nesse problema. A expressão está montada, é dessa forma. Ela subtraiu 1.258 de 1.274, que ela já pagou, né? Ela bateu o valor dessa dívida, e o restante da dívida ela vai parcelar em 8 prestações. Ela vai dividir em 8 prestações iguais. Só que, gente, se eu deixar do jeito que está, 1.274 menos 258 dividido por 8, vai dar a impressão na hora de resolver. Lembra que eu falei para vocês? Divisão primeiro e multiplicação, depois adição e subtração. Quando você for resolver, vocês vão querer dividir 258 por 8. Só que nós, pela ordem, primeiro nós abatemos os 258 do 1.274. Então, primeiro nós fizemos a subtração. Então, para indicar que foi feita a subtração primeiro, nós colocamos o parênteses, para evitar confusão. Então, primeiro eu fiz a conta lá do 1.274, ela tirou 258 porque ela pagou, né, para a loja lá. E o que sobrou, dividiu em 8 parcelas iguais. Tudo bem? Agora vamos resolver. 1.274 menos 258, vamos fazer a conta aqui. 1.274 menos 258, beleza? 4 dá para subtrair 8? Não. Então, 14. 14 menos 8, 6. Para o 1 vir para cá, o 7 emprestou, né? 6 menos 5, 1. 2 menos 2, 0. 1 menos 0, 1. Então, sobrou R$ 1.016. Esses R$ 1.016 foram divididos em 8 parcelas. Então, a gente vai fazer uma outra conta, né? 1.016 dividido por 8, né? Então, esse valor aqui, gente, ó, isso daqui, ó, deu 1.016. Agora você divide por 8. Beleza? Aí faz a divisão normal, né? 1 dá para dividir por 8? Não, mas 10 dá. 10 por 8, 1. 10 dá para dividir por 8? Não é a divisão exata, mas o 1 chega perto. 1 vezes 8, 8 para 10. Eu vou fazer no processo longo, tá? 2, abaixo 1, 21. 21 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 21 sobra 5. Abaixo 6. 56. 56, 7, né? 7 vezes 8, 56. Para 56, nada. Então, o resultado, o valor da prestação é de R$ 27,00. Ok? Então, a resposta, né? Cada prestação
custa R$ 127. Ou então Júlia pagará por cada prestação. Por cada fica estranho, né? Júlia pagará por prestação R$ 127. Qualquer resposta do gênero assim tá correta. Beleza? Meninos, 27 minutos de vídeo. Eu vou dar uma pausa, beleza? Daqui a pouco eu retorno. Ok? Só um comentário antes de eu terminar esse vídeo. Eu sei que assistir 40 minutos de vídeo é dureza. Tá? Eu tô tentando dar o melhor aqui. Só que assim, gente, eu tô tentando. Eu tenho que disponibilizar para vocês o tempo de aula que eu dou na sala de aula. Não adianta nada eu chegar aqui e ficar fazendo videozinho de 40 minutos, sendo que vocês têm 3 horas de aula por semana da minha parte. E 2 horas por semana do Otávio. Então nós temos 5 horas de matemática por semana. Não adianta eu ficar dando 1 hora de matemática por semana para vocês. Eu não vou terminar a apostila nunca. Temos um conteúdo a cumprir. Tudo bem? Então, eu até lamento que tenha que ser dessa forma, mas é a forma que eu encontrei para poder dar essa aula para vocês. Beleza? E no futuro, a gente não sabe como é que vai ser o futuro da nossa educação, mas tudo caminha que seja dessa forma. Né? Então, eu peço paciência para vocês, tentem se concentrar. Puxa, eu tô cansado, deu 20 minutos de vídeo, tá cansado, dá uma descansada, finge que está na sala de aula, vai lá, toma uma água, pausa o vídeo, retorna. Tá? Não percam o foco. Eu sei que é super difícil para vocês. É super difícil para vocês, enfim. Mas quando eu fico indignado quando eu vejo essas lives, não tenho nada contra os artistas, nada. Isso aí é até uma maneira da gente se entreter. Eu também gosto de música, tenho meu gosto musical, tal. Eu tô assistindo algumas lives, né? E só que assim, gente, quem tem tempo para assistir 1h30, 1 hora de live do seu artista favorito, tem 1h30 de tempo para assistir aula de matemática. Tá? E não é todo dia. Né? Então, é um desabafo aqui que eu tô tendo com vocês. E eu não quero que vocês saiam prejudicados. Eu não quero que, por exemplo, passe a quarentena, eu não dê o conteúdo básico para completar o 6º ano. Chega no 7º ano, eu vou precisar de coisas esse ano. Então, se eu não completar o conteúdo mais para frente, nas séries posteriores, nas séries seguintes, vocês vão ter problemas. Então, é a maneira que eu encontrei para tentar completar esse conteúdo. Tudo bem, meninos? Então, peço compreensão de vocês. Beleza? Daqui a pouco eu estou de volta. Um abraço a todos aí. Já estou de volta aí.